Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, cordial boa noite. Hoje, eu acho que um pouco mais triste, na última quinta-feira, eu acredito que o cenário cultural de Carapicuíba ficou mais pobre e todos nós perdemos um pouco. Eu perdi um amigo que sempre que me via fazia uma brincadeira comigo, dizendo como é que alguém podia ser palmeirense roxo e devoto de São Jorge. E eu brincava com ele, dizendo que isso era a prova, né, da diversidade cultural brasileira. Eu vejo que na última quinta, né, a Cecília, essa jovem, perdeu o pai, a Adriana, Fabiana Mina, o mestre Ocan, entre tantos outros, eu acho que perderam um irmão, acho que perderam um militante das causas culturais e alguém com quem vocês dividiam aquilo que eu acho que vocês têm de mais bonito na vida de vocês, que é a arte. Né? A gente percebeu também que o Pedro, a Thalita, perderam um professor de artes cênicas, né? E Carapicuíba perdeu um dos seus artistas mais representativos, o Jorjão, né? O Jorge Luiz Carvalho. E falar dele, acho que é comentar um pouco sobre o que é fazer e viver da arte, da cultura, com nobreza, apesar de praticamente nenhum apoio oficial, né? Acho que é um pouco lembrar disso. É também relatar uma vida profissional vivida com paixão, vivida com ardor, vivida com intensidade e tem uma história que brincam que o Vinícius de Moraes devia se chamar, que ele era múltiplo. Se fosse um só, era só Vinícius de Moral, né? Eu acho que o Jorjão era mais ou menos isso. Embora tivesse um nome singular, ele era uma pessoa única, né? Incursões pelo teatro, pelo cinema, pela dança, pelas artes plásticas, pela atuação, pela direção, pelo ensino das artes cênicas. A gente, quando relembra a trajetória dele, a gente fica até espantado como é que alguém conseguiu produzir tanto em tão poucos anos. Né? A gente fica espantado de perceber tamanha abrangência, tamanha importância. E os amigos que ele fez e a dimensão que ele tinha, ficou muito claro pela comoção que a sua ida tão prematura causou, né, na despedida dele na última sexta-feira. E foram muitos os destaques nesses 52 anos, que, dados os limites de tempo que eu tenho aqui, são apenas alguns minutos, eu sou forçado a resumir, fazer um resumo muito breve mesmo. Falar do Jorge é falar da atuação em filmes como Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, é falar da participação e da premiação no Mapa Cultural Paulista, falar de um artista que literalmente colocou Carapicuíba no mapa cultural e a gente vê que faltou até colocar uma coroa de flores, né, em nome do poder público ali. Isso é muito... A gente começa a pensar em muitas coisas quando a gente vê isso. Quando a gente vê, tão recentemente, o maior atleta do século XX, praticamente ninguém foi se despedir dele no começo do ano, do mundo futebolístico, quase ninguém foi, e a gente vê um grande artista, um dos maiores da cidade, e faltou ao menos uma flor, né, com o nome do poder público de Carapicuíba, dizendo pelo menos muito obrigado por tudo que ele fez. A gente para pensar e a gente fica... Enfim, né? A gente é um momento daqueles que a gente pensa nos mistérios da vida e pensa em muitas outras coisas também. A gente fica imaginando, né? Lembrar dele é falar da direção
da Paixão de Cristo aqui em Carapicuíba, que ele desenvolveu-se tão bem por 2 anos. Falar dele é justamente alguém que foi embora na sexta-feira que antecede a maior festa popular brasileira, e lembrar que ele foi carnavalesco da Imperatriz da Vila Crete. É lembrar um pouco, né, numa semana que a gente viu indignado um intérprete de uma grande escola de São Paulo desconhecer os símbolos do movimento negro. A gente lembrar, ao mesmo tempo, a gente lembra que estamos nos despedindo de alguém que foi militante do movimento popular negro de Carapicuíba. Então é a antítese, né? A gente falar do Jorge, a gente lembra do que ele fez, e a gente lembra do país de absurdos que às vezes a gente tem. A gente lembra de tudo isso. E por tudo isso, pela grandeza dele, nós fomos procurados por vários artistas que nos pediram uma forma de perpetuar a memória do Jorge. E o mínimo que a gente pôde fazer está aqui. Tá? É um projeto de lei, até para quem pensa um pouco dos mistérios da vida, número 3131, cuja soma dá um 8 pelo infinito, né? É o projeto de lei para dar o nome do Jorge para o Teatro de Arena, Carapicuíba. A proposta deu entrada na última sexta-feira, e eu espero que ela seja aprovada e transformada em lei o mais brevemente possível. Eu não digo assim, o artista, para mim, o artista não morre. O artista, o atleta, eles são, quem morre somos nós, pobres mortais, que não somos nada diante do tempo, mas o artista, o atleta, eles pertencem a uma categoria muito especial de pessoas, eles são imortais para mim. Porque mesmo quando um artista já não mais aqui está, a sua obra continua a inspirar, continua a encantar, continua a nos fazer pensar. E assim, nada melhor que nós possamos celebrar para sempre o legado do Jorge no maior palco da cidade de Carapicuíba, lugar que ele tanto honrou, lugar que ele amou, mesmo sendo, como tantos outros artistas de Carapicuíba, né, um amor não correspondido. Vai em paz, Jorge.